Daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, psicoterapia somática ao serviço da humanidade e da cura. E hoje quero trazer aqui um tema muito interessante, um tema que me apaixona imenso. Digamos que é um tema mais esotérico, mais metafísico, mas creio que esta informação também é muito importante para a parte prática, pragmática da psicoterapia. E hoje quero trazer aqui um tema que são os níveis da consciência. Talvez não seja um tema novo, mas eu quero partilhar as minhas descobertas, o que eu tenho visto durante este tempo todo em relação a estes chamados níveis da consciência. E talvez vou usar uma linguagem que vai ser uma linguagem minha também, uma linguagem própria, mas espero que esta mensagem passe da forma mais clara e mais pragmática possível, porque toda e qualquer informação é útil quando ela pode ser colocada em prática, não é? Por isso aquilo assim espero que esta informação seja útil para toda a gente que está a ver e ouvir este vídeo. E falando nos níveis de consciência, eu quero falar e talvez criar uma espécie de uma taxonomia de que é que são os níveis de consciência. E atenção, eu dizer que são níveis de consciência não quer dizer que, estando em níveis, que há uma hierarquia de superioridade ou de inferioridade, isto é, não quer dizer que há um nível que é melhor que o outro ou que é pior do que o outro. Talvez o que eu posso dizer é que há três níveis, um nível em que é um nível mais, digamos, mais baixo de frequência, outro que é mais médio de frequência e outro que é mais lento e mais elevado de frequência. E no processo psicoterapêutico nós interagimos com os três, sempre, não é? No entanto, há pessoas que estão mais, como é que é dizer, com a consciência predominante, pode estar mais na 3D, outras pessoas que estão com a consciência predominante na 4D e outras pessoas que estão na consciência dominante mais no 5D. A consciência 3D é a consciência, digamos, que é chamada consciência da realidade. O que eu vejo a consciência 3D é a consciência da matéria, a consciência do corpo, a consciência onde tudo acontece no aqui e o agora, ou seja, a consciência do dinheiro, tudo que é útil e necessário para a nossa sobrevivência nesta três dimensão, neste lugar onde nós vivemos, tudo que esteja relacionado com o plano da sobrevivência, ou seja, no plano onde normalmente se adequa ao plano da conquista, da vitória, da perda, tudo que está relacionado com o predador e a presa, tudo está relacionado muito nesta questão da sobrevivência, é chamado plano 3D. E há muita gente que prospera neste plano, ou seja, não estão tão alinhados com as outras consciências ou com outros níveis de consciência, mas conseguem ter um relativo domínio neste plano. E quando as pessoas procuram psicoterapia, por norma, esta é a primeira dimensão que nós temos que olhar. Isto é, quando há um sintoma, normalmente se traduz num sintoma real, físico, pode ser no corpo, pode ser comportamental, energético ou outro sintoma qualquer. Este é o plano que nós temos que ir, que é o plano do analítico, o plano da lógica, o plano científico, é o plano onde a ciência junguiana está, digamos, com os seus alicerces instalados. Por isso nós temos que usar a ciência lógica para perceber de onde é que vem a origem dos sintomas, perceber a causa, fazer uma linha biográfica, para ter aqui uma lógica tridimensional sobre aquilo que nós estamos a viver. E este é o nível de consciência, é o plano científico. Normalmente está relacionado mais com a mente mais de sobrevivência, mais relacionada com a mente mais masculina também, por assim dizer. Depois temos o nível 4D. E qual é o nível 4D? Quando subimos para o nível do 4D, já vamos para um nível mais subtil da realidade. É um nível em que há uma espécie de uma natureza plasmática, emocional e arquétipa da realidade. No 4D, onde é que estão os nossos pensamentos, onde estão as nossas formas de pensamento, as nossas crenças, os nossos sentimentos, as nossas
eh, digamos, os nossos fantasminhas pessoais, ou os nossos anjos, os nossos demónios, os nossos arcanjos, tudo que está relacionado com o construto coletivo, simbólico e arquétipo da nossa sociedade. Aquilo que o Gustav Jung fala sobre o inconsciente coletivo, no qual nós também podemos incorporar aqui também, digamos, a consciência sistémica, a consciência dos nossos antepassados, os nossos vínculos com outras entidades ou com outros seres. Normalmente é uma consciência que, por norma, é mais evidente quando estamos a sonhar ou quando estamos num estado alterado de consciência através de uma hipnose, por exemplo, não é? Quando chegamos a este lugar e encontramos, digamos, um mundo paralelo, um mundo de fantasia, no qual nós sentimos que é real, porque a 3D vai acabar por sentir também esse mundo. Então o 4D já é um mundo mais relacionado com aquelas pessoas que são mais relacionadas com o mundo das emoções, sentimentos, mais viradas para a cena mais New Age, pessoas em que acreditam que tudo é energia, que tudo se baseia na força do pensamento e da emoção, e normalmente as pessoas que estão mais nesse registro, mais de certa forma espiritual, que não bem é espiritual, simplesmente é uma forma de consciência diferente, por norma são pessoas que estão mais, digamos, com a consciência mais, digamos, dominante, que é a 4D. E finalmente temos a 5D. A 5D é a consciência dos gurus, é a consciência da não dualidade. Quando entramos na 5D, já entramos num nível de consciência muito mais elevado, é um nível de consciência que é muito difícil de explicar até, no qual eu tive recentemente uma experiência próxima da 5D, sobretudo quando fui fazer agora recentemente uma viagem até às pirâmides de Visok na Bósnia, onde a sensação que se tem, sobretudo na nossa consciência, é uma sensação de não dualidade, uma sensação de completude, de casa. Normalmente está associado, digamos, à experiência budista, do Atma, da experiência crística da iluminação. E é um tipo de consciência que não é, digamos, comum, onde é relatada sobretudo por vários místicos, mas que no fundo é uma inconsciência em que integra toda a nossa informação da nossa vida e é um lugar onde no fundo nós podemos estar, ou gostaríamos de estar, de uma forma permanente. Em muitas religiões podemos dizer que é a consciência crística, a consciência de Deus, ou a consciência de uma mente expandida, ou a consciência do eu superior. Cada cultura, cada pessoa tem de certa forma a sua linguagem e a sua idiomática para descrever a 5D. E normalmente as pessoas que estão no 5D, por norma são pessoas que a autodominância no 5D não tem tanta, de certa forma, valorização da 4D nem da 3D, e que vivem, de certa forma, um pouquinho mais isolados da sociedade, onde não necessitam muito para sobreviver. Por norma estão relacionados, por exemplo, a pessoas que têm, digamos, um estilo de vida mais isolado, mais no meio da natureza, talvez associado a pessoas que estão mais viradas para uma espécie de um retiro espiritual, monges, freiras, tudo que sejam linhas espirituais na qual querem, de certa forma, só simplesmente estar em relação com Deus através de técnicas de oração, meditação, religião, etc. E que ausentam-se um pouco das outras dimensões. Por norma, em psicoterapia, normalmente estas pessoas não aparecem, não é? Porque, de certa forma, sentem-se que estão completamente satisfeitas e que não necessitam de fazer esta compreensão. Talvez muitas delas não tenham estas preocupações, digamos, mais mundanas do 4D nem do 3D. Quem surge mais em consulta até são as pessoas que estão mais no plano 4D, porque aí, sobretudo nas consultas de psicoterapia, são pessoas que procuram conhecer e compreender, digamos, esta energética mental inconsciente, subconsciente, que por vezes querem curar. E as pessoas que estão no 3D, por norma, querem só é alívio dos sintomas, não querem, digamos, compreender o que é que existe no universo e que, de certa forma, estão mais presas àquilo que é a análise lógica. Agora, o que é que acontece? No trabalho psicoterapêutico somático, inevitavelmente vamos ter que atravessar as três. Isto é, o meu papel, o meu sonho, de certa forma, a minha fantasia,
em termos psicoterapêuticos, é criar um sistema onde todas as dimensões são integradas. Eu acredito, no fundo, até que a dimensão principal, aquela que nos comanda estas todas, é a dimensão de 5D, onde nós temos um eu superior que nos guia na matéria e no espírito. É por isso que, quando nós entramos neste trabalho de consciência, é importante perceber que existem níveis de percepção da verdade, níveis de consciência, que nem são certos, nem são errados, mas que também é verdade que nós precisamos de um corpo, precisamos de espírito, de emoções, uma espécie de uma espiritualidade, mas também precisamos de um ponto comum religioso, espiritual, que de certa forma que representa algo maior e que nos preenche o coração. E atravessar estas três dimensões e ter a consciência destas três dimensões é um aspecto que nos vai enriquecer bastante a nossa experiência, não só como psicoterapia, não só no sentido de vai nos ajudar a ampliar cada vez a nossa consciência e vai criar uma espécie de uma musculatura maior para atravessar esses níveis de consciência e uma maior capacidade de percepção da realidade, atendendo a esses níveis de consciência também, mas também nos permite ter uma maior alcance, uma maior clareza em relação aos processos que nos estão a acontecer na nossa vida. E este considero um fato realmente importante, fruto também um pouco da minha investigação, da minha aventura às pirâmides da Bósnia, porque aí realmente tive uma experiência lindíssima, facilitada pela geometria sagrada do local, e não só, que me permitiu estar no ponto de 5D durante alguns breves segundos através de sonhos lúcidos, através da 4D, e que me ajudou também a compreender muitas coisas que posso até levar ao mundo e também ajudar aqui em termos de psicoterapia somática, e que certamente já existe no inconsciente coletivo esta informação, mas é que eu fiz de certa forma questão de partilhar isto com as pessoas que normalmente atendem aos meus vídeos e que procuram ir um bocadinho mais além dos sintomas. Por isso, agradeço imenso por este momento, espero que este vídeo tenha sido interessante, diferente talvez um pouco mais esotérico, mas que pode ser também útil em certas experiências do nosso dia-a-dia e compreender formas de estar e de ver no mundo também. Muito obrigado por este momento, alguma partilha basta dizer, partilhar o vídeo e até breve.